Malta, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Cresce Connosco. Este podcast que nasceu com a finalidade de vos passar aqui um momento agradável das vossas sextas-feiras, dar a conhecer histórias, pessoas, momentos, vivências de cada um e poderem aprender um bocadinho com os nossos acertos, com os nossos erros e passamos aqui uma temporada agradável. Hoje eu tenho aqui como primeiro convidado o Rafael, que é psicólogo, influencer nas horas vagas também, mas ele já vai ter a oportunidade de vos contar um bocadinho da trajetória dele. E Rafael, antes de mais, agradecer-te. Obrigado, meu amigo. Teres aceito o meu convite para virmos aqui conversar. Eu já conheço o Rafael há algum tempo e hoje o que me traz aqui a conversar com ele foi exatamente aquilo que eu lhe propus. A vida do Rafael é feita de inícios. Acho que um dos maiores, ou pelo menos aquele que o desafiou mais, foi iniciar a vida noutro sítio, completamente diferente. O Rafael ainda não disse muitas palavras, mas não sei se já conseguiram perceber, mas ele tem um sotaque de Lisboa, que ele veio de Lisboa. ele é do Brasil, ele veio do Brasil para viver aqui em Vila Real, para viver aqui em Portugal, para tentar uma vida aqui deste lado. E hoje vamos conversar um bocadinho sobre o início, sobre como foi iniciar. Rafael, apresenta-te um bocadinho para as pessoas e conta-nos como foi essa decisão de início. João, primeiro, obrigado pelo convite. Eu sempre que tenho a oportunidade de contar um pouco da minha história, vejo isso como um grande privilégio, até porque as histórias elas precisam se conectar de alguma maneira. Porque se aquilo que eu falo ou aquilo que o João fala não transmite uma verdade para quem está nos escutando, acaba que essas informações elas não têm nenhum efeito de transformação para a vida das pessoas, e é isso que me move. E uma das coisas que fizeram com que eu mudasse toda a logística da minha vida que eu tinha no Brasil, já com uma carreira enquanto psicólogo, uma carreira também dedicada à docência, na qual eu tenho ainda vínculos, porque eu gosto muito de ensinar, então dar aula é um dos meus maiores prazeres. Então quebrar toda essa dinâmica de conforto foi um grande desafio. E o que mais me impulsionou para essa atitude, né? A tua pergunta é como quebrar rotinas e iniciar novas fases, novos ciclos, tem a ver com o enfrentamento do medo. Não tem como você sonhar sem enfrentar teus medos. Aliás, melhor dizendo, sonhar e querer executar os teus sonhos, querer viver os teus sonhos. Porque acho que sonhar toda a gente sonha. Nós somos especialistas em planejamento, nós, João. Planejamos muito, mas temos muita dificuldade de executar. E quebrar o medo de sair, de estar próximo da minha família, dos meus amigos, das questões que mais proporcionam uma segurança, foi realmente um grande desafio. E esse desafio só acontece quando você vai com medo mesmo. Eu penso que aquilo que nós queremos realizar, ela tem parte do princípio que essa realização ela vai ter que ser baseada em correr riscos, porque tudo na vida é um risco. Estamos aqui conversando agora, não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns minutos, que dirá daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, anos. Isso quer dizer que a vida é feita assim, mas só vive realmente algo novo ou só experimenta novas situações e se permitem a criar um alicerce de experiências a ponto de poder ensinar para os outros aqueles que enfrentam os seus medos. Medo de sair de um ambiente tóxico de casa, medo de sair de um trabalho onde então quando decidiste vir para cá, aquilo que te causou foi uma sensação de medo muito grande. Com certeza. Com certeza. E eu usei uma estratégia que foi de me sentir desafiado às oportunidades que iriam surgir na minha vida. E eu, quando eu falo oportunidades, oportunidades de conhecer novas pessoas, de conhecer novos ambientes, de me permitir saber como é a cultura desse novo país
E isso foi realmente desafiador. Ainda é, porque de certa forma nós temos vínculos, né? Raízes que nós levamos para onde formos, que confrontam com aquilo que nós estamos vivendo na realidade, na atualidade. Então, faz todo sentido o que você perguntou, João. Eu acho que conhecendo-te um bocadinho, acho que aquilo que te amedrontou para vir para cá, ou melhor, eu acho que aquilo que te motivou a vir para cá foi muito maior do que aquilo que te amedrontou a não vir. Com certeza. Acho que já tivemos a oportunidade de conversar, acho que aquilo que te moveu para vir era muito maior do que qualquer medo que tu pudesses ter para não vir. João, na minha vida, seja ela profissional ou pessoal, eu sempre busquei as oportunidades que surgiram na minha vida. Eu nunca entendo que elas aconteceram por acaso. Parte do princípio que eu me preparei para essas oportunidades e elas, quando surgiram, eu estava pronto para aceitar, pronto para enfrentar os desafios. Só que nós não temos um manual de instruções da vida. Nós não sabemos de fato o que nós podemos esperar. Porém, para mim, uma premissa básica é a leitura, o conhecimento e as experiências que nós vivemos. Porque a leitura, elas nos aproximam dos autores de uma forma como nenhum outro meio é possível acontecer. Por mais que você tenha hoje uma série de recursos, de vídeos, de cursos e tudo mais, mas a leitura é aquela que mais te aproxima dos autores, do pensamento brilhante que existe por trás daquele livro. E isso te prepara, isso te molda, isso lapida a tua comunicação. E para mim, essa é a base. Você tem uma boa comunicação agregada com um bom conhecimento, as oportunidades que surgem para você, você assimila elas de uma forma diferente. Porque você não se vê como surpreso com aquilo que surge. Pelo contrário, você enfrenta o novo, mas muito mais preparado. E essa é a grande diferença. Não adianta nada você ter uma oportunidade e não estar pronto para aceitar. Não tem como. Eu quero pegar uma coisa que tu disseste e acho que foi um ótimo gancho que me deste. Falaste do medo. Tu tens dois meninos. Acho que eles, a maior parte da educação deles acho que já foi aqui, se eu não estou em erro. Podemos dizer que 50-50%. 50-50. Como é que tu achas, e pegando aqui para fazeres agora aqui uma pequena provocação, como é que tu achas que eles lidam com isso enquanto pequenos? Ou seja, a escola, porque eles é a base que têm, obviamente têm a casa, certo? Mas passam grande parte do tempo na escola, é lá que vão aprender a maior parte das coisas, ou grande parte delas, obviamente, mas vocês em casa têm o vosso trabalho, mas na escola é onde ele vai aprender a maior parte do tempo, a maior parte das coisas. Como é que, o que é que tu achas que hoje em dia é feito para que as crianças não tenham esse medo? Ou se é feito alguma coisa, ou como é que tu vês isso? João, porque estamos a falar da próxima geração. Isso. A tua e a minha estão a decorrer agora. Sim. Eles vão ser a próxima. E passa rápido. Pensando nisso, João, as crianças, por mais que, pelo menos eu vou falar da experiência com os meus filhos, eu me enganei, porque eu achava que a dificuldade de adaptação seria deles, como crianças. Como é que vai ser eles se adaptarem a nova cultura, um clima totalmente diferente do que nós vivíamos lá no Brasil, conhecer novas crianças, enfim, professores, ambiente da escola e tudo mais. Eu achava que isso seria um agravante, mas na realidade isso não aconteceu. Eles deram realmente uma grande lição para todos nós, da família, que foi uma adaptação muito rápida, um acolhimento recebido pelos professores, pelos amigos, pelos pais dos amigos deles, porque alguns deles se tornaram também nossos amigos. Isso faz com que muitas daquelas preconcepções que nós tínhamos fossem por água abaixo. Não era bem assim. Será que isso vai acontecer? Será que eles vão ser aceitos na escola? Não, isso na realidade superou todas as nossas expectativas. Então hoje, quando eu penso se meus filhos terão medo de enfrentar
o novo, talvez isso tenha a ver com o enfrentamento natural que pudesse acontecer em qualquer outro país, inclusive no Brasil, que seria começar uma faculdade, um novo trabalho, essas questões que são inerentes a qualquer contexto, mas especificamente de um novo relacionado à adaptação e estar longe do país do qual eles nasceram, eu não penso que isso seja mais algo que potencialize em mim um medo, uma preocupação excessiva, porque não há. Pelo contrário, eu acho que isso parte muito mais de mim, enquanto pai, da mãe, do que deles. Eles não, eles vivem, eles curtem, eles aproveitam, eles querem viver novas oportunidades, e eu vejo isso como uma grande lição, porque às vezes a gente se preocupa exageradamente e às vezes sem necessidade. E como é que tu o Rafael, já tive a oportunidade de dizer, é psicólogo, ele hoje em dia trabalha com isso, ele trabalha com pessoas do Brasil, a maior parte é Brasil, não é? A maior parte é Brasil. Como é que foi quando tu chegaste cá, e principalmente sendo psicólogo, não estou a dizer que tens algumas ferramentas que algumas pessoas se calhar não têm, por trabalhar na área ou por estar dentro da área, como é que tu conseguiste, porque isto levou tempo, ou seja, não foi no primeiro ano que ele começou a trabalhar para ele e com aquilo que ele gostava, como é que foi lidares com isso tudo para ti, a nível emocional, porque como tu disseste, tinhas uma carreira, tinhas uma vida lá, e vieste para cá iniciar e não começaste logo pelo ponto em que querias, estás a caminhar para o ponto que queres, é uma jornada. E como disse, volto a mencionar, o Rafael dá consultas para lá, para o Brasil, né? Atende lá no Brasil. Como é que foi para ti lidar com isso tudo, digamos assim, ou seja, como é que foi para ti perceber que talvez terias que voltar para trás, face ao ponto em que estavas no Brasil? Sim. Terias que te readaptar, embora continues a trabalhar com o mercado brasileiro, mas terias que te readaptar no início. Portanto, como é que foi isso tudo, principalmente sendo tu psicólogo? Que para uma pessoa normal, acredito eu, para uma pessoa que para uma pessoa que não tenha tanto conhecimento na área, acredito que seja diferente lidar. Mas para ti, como é que foi? O grande diferencial nisso tudo, João, foi eu me sentir atraído pelo digital. Trabalhar de forma online, para mim, era uma parte muito pequena do que eu fazia. Principalmente quando nós falamos sobre Instagram, sobre YouTube, enfim. Sobre uma dinâmica de constância em um ambiente virtual na qual eu não tinha e nem me preocupava. Então, à medida que eu venho para cá, o que me conecta com o Brasil e com as pessoas que procuram os meus serviços é a internet, não tem outra forma. E isso potencializou demais a minha atuação profissional, porém, se tornou um grande desafio para um cara de 38 anos, que sou eu, que não vem de uma geração que já nasce com um celular na mão, como é o caso da geração atual. Então eu fui quebrando algumas barreiras comigo mesmo, fui aprendendo na marra, tentando entender como é que isso funciona e como eu poderia ser bem sucedido nesse meio. E eu posso dizer que ainda não sei, que ainda não tenho as melhores ferramentas, mas uma coisa para mim que entra como um ponto fundamental eu acabo por ser muito teimoso. Eu vou tentar aprender. Eu não vou me limitar. Eu vou dizer assim, isso aqui eu não sei usar, eu não vou tentar. Não, eu vou tentar. E hoje os recursos que eu utilizo são ferramentas nas quais eu aprendi. E tem dado resultados. Que dirá se eu potencializar ainda mais essa questão do marketing, essa questão de aprimoramento da comunicação, que é algo que eu priorizo demais. Então, essa mudança que aconteceu na minha vida, João, ela só aconteceu e só foi permitida por conta de o aprimoramento
do digital. E na a minha persistência, e acho que a tua persistência, já tenho a oportunidade de dizer isto, no meio onde nós nos conhecemos, que era um sítio onde muita gente desistia, ou muita gente desistiu logo nos primeiros tempos, porque acho que a falta de persistência, e foi uma coisa que ao longo destes anos, tu nunca, ou seja, tu tens um objetivo, tu nunca desististe desse objetivo. Nunca, melhor, tu tiveste que readaptar, obviamente tiveste que te readaptar, mas nunca desististe do teu ponto final. Mas isso tem a ver, João, com convicção. E as pessoas não têm convicção do que querem. Por isso que elas começam e param com muita frequência várias coisas na vida. Começam a treinar, começam a ir ao ginásio, como dizem, e param. Começam um livro, param. Começam a se alimentar bem, mas não conseguem sustentar aquilo por muito tempo. Daqui a pouco se vê com a alimentação toda desregrada novamente. Não conseguem ter uma rotina de sono, não conseguem ter constância com nada. E isso influencia a vida dela de modo geral, porque dar prioridade, você não pode fazer isso só verbalizando. Você precisa ter atitudes. E prioridade é você renunciar uma série de outras atividades para fazer aquilo que tem que ser feito. Eu acredito que, eu sou convicto que com constância, muita gente pergunta qual é o segredo. Para mim, o segredo tem uma palavra, é constância. Não existe nada que tu não faças durante muito tempo que não aconteça. Não existe. Perfeito. Ou seja, não tem como. Mesmo que não gostes, tu se fores 360, logicamente tens de ter aqui alguns pontos que te influenciam, certo? Mas claro. Pegando no ponto central, tu se fores 365 dias, 2 horas para o ginásio por dia, ao fim do ano tem que ter diferença. Não existe. Não existe. E mesmo aquelas pessoas, obviamente que isto depois está tudo atrelado a uma alimentação, uma regrada, obviamente tem muitos fatores à volta, mas se fores consistente em todas estas áreas, não tem como não acontecer. Mas isso se aplica a tudo, João. Tudo. Imagina, o João, ele começa um novo projeto agora, de um podcast, no qual tem tudo para ser um sucesso, tudo para ser muito transformador na vida das pessoas, mas esse será pior do que o próximo episódio. E assim vai ser. Cada episódio, o João vai melhorar a sua comunicação, a sua abordagem, as suas perguntas. Sim, porque eu não sou o entrevistador, eu não sou como. Nada, certo? E obviamente que eu vou aprender consoante o tempo. Eu sou alguém que considero, e tu melhor vais-me saber dizer isso se eu comunico bem ou não, mas é só isso, certo? E isto aqui é uma... Mas há uma grande diferença. O João começou. Sim, certo? Eu falei-te desta ideia e disse-te que queria e vamos. Assim como essa entrevista ou esse podcast, que vamos considerar um bate-papo. Sim, é uma conversa. Depois a gente vai avaliar e vamos perceber, olha, isso aqui pode ser melhorado, isso aqui na próxima oportunidade. Então eu sempre considero que a minha experiência atual, ela é a minha melhor versão. Sim. Porém, isso não faz com que eu não continue a querer aprender. Continue a querer desenvolver, continue a aprimorar, seja a comunicação, a minha postura, os meus recursos. Tudo isso faz sentido e precisa acontecer. Isso tem a ver com senso crítico. Quanto mais eu leio, mais fome de leitura eu preciso ter. Quanto mais eu treino, mais meu corpo tem que sentir o desejo pelo treinamento. Okay. Então, são formas de se avaliar e isso... A psicologia estuda muito, né? Como você tem uma mentalidade baseada naquilo que você almeja para a sua vida e realmente aplicar. Como eu falei, sem colocar os teus planos, os teus sonhos de forma que seja executável, vai ficar engavetado. Sabes que eu acho que é isso que frustra muita gente a começar. Porque, imagina, porque aquilo que eu vejo e ao longo do tempo, aquilo que eu vejo é exatamente isso que me estavas a dizer, que é, querem chegar aqui, ou seja, querem chegar ao ponto final. É preciso percorrer um percurso, às vezes é preciso ir para trás, às vezes é preciso ir para a frente, e foi como tu disseste, hoje, aqui, eu sou a melhor versão que eu posso ser aqui hoje. Eu não sei se amanhã eu posso ser melhor, eu vou tentar ser melhor amanhã, mas e muita gente perde essa linha porque querem ser a última versão hoje. Isso é impossível. É impossível. Eu quando comecei, e tu conheces-me, eu achava que sabia tudo, era o maior da minha rua. Mas era o maior, mas de longe. Eu agora olho para trás, certo? Agora olho para trás e percebo que eu era apenas
era apenas uma criança que não sabia sequer o 2 mais 2. Olhando hoje para o mundo e conversando com muita gente, percebi que eu estou muito longe de saber tudo, eu estou muito longe daquela pessoa que quando comecei, E longe do que será. e muito longe do que aquilo que passei, porque quando te conheci, eu tinha um outro negócio, tu sabes, e eu vendi uma certa parte daquele negócio. Eu era o maior, e estava longe de saber o que é que verdadeiramente aquilo significava. Isso, perfeito, João. Perfeito. Mas é isso, ou seja, é colocar as pessoas, ou seja, é dizer às pessoas que o início é assim, mas só que depois tem muita gente que se frustra com isto. Acontece, tem muita gente que se frustra e não vai continuar para o ponto seguinte, porque pensou que esta era a última versão dela. E fica ali. E os inícios, eles são frustrantes. Sim. É isso que nós não podemos deixar. Os inícios são frustrantes e, apesar da frustração, ele continua. Porque um próximo passo será menos frustrante. E se você tiver um senso crítico muito apurado, isso também não é tão bom. Porque você tem que reconhecer cada degrau que você sobe, cada passo que você dá. E o senso crítico muito potencializado, ele te cega para as pequenas conquistas que você obtém. Sim. E aí você fica naquela ideia de que você não está a evoluir. E não é isso. Porque alguns passos são dados um pouco mais largos e outros são dados muito curtos. E nós temos que entender que todos eles são progresso de alguma maneira. Só que como é que a gente mensura isso? É uma mensuração muito subjetiva, entende, João? Porque às vezes a nossa mensuração ela está baseada no que os outros dizem. Será que eu vou ter muitas curtidas aqui? Será que muitas pessoas vão comentar sobre o meu vídeo? Esse é o meu termômetro para saber se eu estou a evoluir ou não? Exato. Só que essa percepção ela não é assim. A percepção é você se conhecer bem. Quando você se conhece bem, o teu nível de segurança é muito alto. Porque você sabe que você está num progresso. Eu comecei agora, recentemente também, a postar vídeos no YouTube. E eu sei que os vídeos ali, eles não têm a necessidade de visualizações para saber que eu estou aprendendo sobre aquela plataforma. E conseguiste desligar disso. Perfeito, João. Perfeito. É conseguir se desligar disso e saber que o teu processo, ele vai demorar. Em alguns casos demora muito, em outros casos demoram menos, e vai ser baseado no teu nível de conhecimento. O João aqui vai avaliar depois do podcast, vai avaliar o que ele pode ou não pode melhorar, o que deve permanecer, o que deve ser substituído. Enfim, dito isso, é você ter uma percepção muito aguçada de que ponto você está e o que você precisa fazer para atravessar essa ponte, que é uma ponte baseada no conhecimento. E o que o João falou faz parte de uma experiência. Imagina que eu chego aqui e não tenho nenhum tipo de senso crítico apurado a ponto de dizer assim, não tenho nada para melhorar. O que eu falei, perfeito, ninguém falaria melhor do que eu. Então, você percebe que você cria ali uma ilusão de que você já sabe tudo e você bloqueia um processo criativo, que é muito importante. João, além da comunicação, eu considero que você aprimorar a tua criatividade te diferencia no mercado. Sim. E tu conheces, sabes, sou uma pessoa que puxa bastante pela criatividade e comecei pela criatividade porque acho que é realmente que nos desenvolve em todas as áreas. Porquê? Porque tu tens um problema, pega numa coisa que não tem nada a ver com criatividade, tens um problema de gestão. Se não fores uma pessoa criativa que vai analisar um número, vais ficar preso àquele número, porque não tens criatividade para desconstruir aquilo. Exatamente. Ou seja, exatamente essa versão, exatamente essa linha que tu falas, certo? Essa linha que tu falas, que é preciso, acho que é preciso, e nós que falamos diariamente com bastantes gestores, e tu sabes, eles não têm senso de criatividade, nenhum. E quando digo criatividade não digo artístico, não estou a falar em arte, estou a falar
imaginação. Pensar de uma forma diferente. De uma forma diferente, certo? É isso. Tem aquilo tanto como óbvio, estás a ver? Sempre funcionou assim, sempre fiz assim, vou morrer assim. Perfeito. Está fechado. É isso. Ou seja, e desconstruir isso e mostrar isso é um grande desafio, e mostrar que é necessário é outro desafio ainda maior. Porque tu podes... Tu conheces o projeto, né? Tu conheces a WeGrow muito bem, e tu sabes o que é, e tu sabes o potencial dela, certo? E desconstruir isso para nossos gestores hoje em dia das nossas pequenas e médias empresas é complexo, porque eles têm uma coisa garantida, ou seja, tomam isto como garantido. Sim. Que é como tu estás, que é aquilo que tu estás a dizer. Que é aquilo que tu estás a dizer. É pegares nisso, nessa criatividade e desconstruí-la. E o mundo está em constante movimento. Não podes tomar isso como um todo. Não pode. E além disso, João, eu considero que o profissional, ele que se propõe a desenvolver a sua criatividade, saindo um pouco do que todos já fazem, ele garante um resultado surpreendente. Sim. Porque o que nós mais vemos, João, é as pessoas querendo replicar o que os outros já fazem. E hoje eu observo que quanto mais humanizada é o teu trabalho, você sai na frente. Porque os conteúdos eles estão muito artificiais. Está tudo muito num campo onde todos querem estar bonitinhos na câmera, todos querem estar perfeitos na fala, todos querem estar com os melhores recursos, mostrar uma vida que muitas vezes não vive para sair bem na fila, para ter mais engajamento e supostamente ter uma autoridade, porque isso não se sustenta por muito tempo. Sim. João, nada que é artificial se sustenta por muito tempo. O João está aqui e eu estou aqui contigo também, tendo essa conversa, como duas pessoas que querem trazer a nossa vida, a nossa essência, a nossa experiência. E se isso não for verdade naquilo que eu faço, uma hora as pessoas vão perceber. Sim, não dá para manter nada durante muito tempo, nada artificial, não dá para uma personagem não dá para manter durante muito tempo. Não tem como. Por isso que eu levo em consideração você tem uma capacidade criativa apurada e você desenvolver uma comunicação autêntica. Sim. Que isso vai fazer todo sentido para o teu negócio. Na hora de você se comunicar com as pessoas que gostam do que você faz, se ela não perceber ali a autenticidade, mas perceber só mais um robozinho na frente da câmera a tentar vender alguma coisa, a tentar usar termos técnicos a ponto de chegar a um objetivo, cara, isso não, pelo menos para mim, não funciona mais. Não funciona. E principalmente para a nova geração, Sim. não é? É muito complicado e as pessoas não percebem, o quanto isso. Eu hoje, antes de vir para aqui, tive 2 reuniões esta manhã, que eu falei exatamente disso quando nós fazemos a análise, que dei exatamente esse exemplo, e aquilo que me respondeu, ou melhor, aquilo que estava do outro lado era uma resposta de mas então e agora vou brincar com a situação, Mas por que não brincar com a situação? Eu vou dar um exemplo específico, não preciso estar a dizer não, mas vou dar um exemplo específico. Neste caso era uma imobiliária. Eu disse-lhe para implementarmos processos de falhas, e o que era isso? Era colocarmos um processo, ou seja, mostrarmos o que é que acontece e quando, por exemplo, o crédito é negado. Okay. As soluções que eu consigo apresentar ao meu cliente. Okay. Mas eu vou apresentar um processo de falha agora, dizer que o crédito não é aprovado, eu quero dizer que os meus créditos são todos aprovados. Mas não é verdade. Não é isso que acontece. Ou seja, há créditos que vão falhar, e porquê que não vamos mostrar quais são as soluções que tu apresentas da forma que as pessoas não estão à espera de ver? Perfeito. Porque todas vão mostrar que o teu crédito vai ser aprovado. Todas vão dizer que, não, vem comigo que eu aprovo o crédito. Todas vão dizer isso. São poucas aquelas que vão dizer, ok, pode não ser aprovado, mas quais são as soluções que eu tenho para te oferecer se não for? É isso. Ou seja, é um caminho diferente, é um pequeno exemplo, mas é um caminho diferente. E acaba por chamar a atenção dos clientes. Né? Quando você quebra um pouco o protocolo sem perder a ética, o profissionalismo, e aqui a mensagem que você quer passar, isso vai chamar a atenção. E hoje, com os recursos que nós temos, né, João, e a impaciência que nós temos também de absorver conteúdos, ou seja, os conteúdos eles têm que ser cada vez mais rápidos. Sim. Quanto mais rápida for a minha mensagem, mais alcance eu terei. Então, se eu tenho uma comunicação
densa, demorada, Muito chata? Pode ser sincero, muito chata? eu vou ter mais dificuldade de atingir os meus objetivos. Porque, como falamos agora há pouco, né? O mundo está em constante movimento. E essa constância do movimento do mundo nos leva a uma nova geração que é extremamente impaciente. Que quer conteúdos mais rápidos, ser captado por uma mensagem mais dinâmica. E qual é o dinamismo que estamos dando para os nossos negócios? Para a nossa vida profissional e também para a nossa forma de comunicar. Se eu vou aqui, João, e transmito aquilo que eu sei de uma forma robótica, de uma forma engessada, as pessoas que estão ali do outro lado vão perceber. E essa não é a intenção. Não, a ideia é exatamente, ou seja, a ideia e cada vez o mundo carece mais, mesmo que seja a nível de hoje em dia migramos para conteúdos mais rápidos. Claro. Infelizmente, felizmente migramos para conteúdos mais rápidos. Eu tenho um amigo da zona do Porto, que ele tem um canal de YouTube, e ele tem um watch time médio, ou seja, de retenção de 15 minutos. Eu já lhe disse, e ele sabe disso, ele tem ouro na mão. É uma coisa que tu retes uma pessoa durante, num vídeo, imagina, de 20, 15, Exato. e quando os vídeos são mais curtos ele consegue reter durante 7 minutos. Pô, ou seja, migramos para conteúdos cada vez mais rápidos, felizmente ou infelizmente, mas a ideia é que cada vez mais, sendo curto ou não, o conteúdo sendo curto ou não, é que seja o mais descontraído possível, porque as pessoas cada vez migram, o mundo está a migrar para um mundo mais informal, cada vez mais descontraído, e as pessoas querem perceber a tua mensagem com meia dúzia de palavras. Demanda das pessoas que estão deste lado, também temos aqui uma capacidade de conseguir nos expressar melhor, certo? Isso envolve a leitura, o conhecimento, Isso. tudo isso que nos aprofunda nesses campos, mas utilizar isso, ou seja, utilizar isso da melhor forma possível e da forma mais descontraída possível. E saber, Que é aquilo que nós não Sim. fazemos hoje em dia, ou a maioria das pessoas não faz. E saber isso, esse exemplo do teu amigo, ele é muito pertinente, porque é importante identificar para onde está indo a nossa mensagem. Porque eu parto do princípio que alguém que abre um vídeo no YouTube, ele está disposto a aprender. Ele está disposto a ouvir uma linha de raciocínio e a ouvir uma crítica ou algo que ele precisa naquele momento. É diferente de todos nós que abrimos ali os Reels no TikTok, porque nós queremos ali, a todo momento... É entreter. Perfeito. Entretenimento. Eu, apesar de considerar que seja os vídeos curtos a melhor maneira de você alcançar, mas eu não desconsidero ou descarto o conteúdo mais denso. Por quê? O conteúdo denso te dá uma autoridade ou te dá uma capacidade de raciocínio que você não tem nos conteúdos curtos. Sim. Então é importante que seja utilizado, principalmente para quem trabalha com essa questão do marketing e orienta pessoas, empresas, como é o teu caso, de perceber que é importante que nós estejamos em várias frentes, com diferentes formatos, para conseguir diferentes públicos e anseios. Entende? Então, é importante que nós tenhamos o conhecimento de tudo isso, para que na hora de executar não acharmos que todo formato vai funcionar para toda a plataforma, e não é bem assim. Sim, é. E eu acho também que com conteúdo mais longo, acho que acabas por treinar mais aquilo que nós estávamos a falar da criatividade, porque desenganem-se as pessoas, são pouquíssimas as pessoas que fazem conteúdo curto de cabeça, a maioria é estruturado, porque são... Tem que ter roteiro. Lógico, porque são 10 segundos, 15 segundos no máximo, ou seja, as pessoas retêm a atenção ali nos primeiros 5 segundos. Se tu não tiveres uma ideia muito clara, vais-te perder. Porque não dá. Aqui nós podemos ir a uma ideia e explorar outra. E podemos puxar pela criatividade. Os vídeos curtos não puxam por criatividade nenhuma. Os vídeos curtos são pensados. Não estou a falar de criadores de conteúdo, estamos a falar de negócios que criam conteúdo, certo? É uma coisa diferente. As mensagens que passam são mensagens estruturadas. Aquele vídeo tem um fim, tem um contexto. Não é propriamente criatividade. E pegar agora também para te puxar aqui para uma coisa que eu quero que tu explores, que nós falámos dos desafios, nós falámos do início, e como é que está a ser conquistar coisas.
Como é que está a ser conquistar principalmente de volta aquilo que te fazia feliz? Aquilo que te realizava enquanto lá estavas no Brasil? Como é que está a ser de volta essas conquistas e que lições tiraste neste meio tempo? João, essa pergunta, ela me leva a uma linha de raciocínio que as conquistas, embora sejam também materiais, sejam de questões financeiras, seja de tempo de qualidade com a minha família, mas eu considero que a maior conquista que eu, nas experiências que eu tive, foi a conquista pessoal mesmo, sabe? De saber assim... Por isso é que eu disse, voltaste para o lugar onde foste feliz. É uma pergunta realmente muito complexa, de verdade. Talvez essa foi a que o João me pegou. Porque eu penso muito nisso, João. Eu penso muito sobre conquistas. Só que dinheiro para mim é consequência. E o que eu mais quero na minha vida é ter tempo de qualidade com aquelas pessoas que eu amo. Então, se eu me empenho e ofereço os meus serviços e o meu trabalho e, como consequência, eu ganho tempo, não importa se as conquistas materiais elas poderiam ser maiores, se eu poderia viajar mais, e olha que eu já viajo muito. Não, o que mais importante para mim é uma essência humana que se nós não tivermos o cuidado, nós nos perdemos muito fácil, porque a ambição, ela é uma grande casca de banana, assim, que nós podemos escorregar, de perder a nossa essência, de perder a nossa autenticidade, e não é isso que eu quero. E quais são as conquistas que eu almejo? É potencializar isso ainda mais. E quanto mais eu consigo demonstrar no meu trabalho aquilo que eu sou, sem inventar moda, sem enfeitar demais, significa que eu estou a alcançar mais ainda o meu objetivo, porque isso sim é sustentável. Eu não estou aqui para fingir ser o que eu não sou, para falar o que eu não vivo, seja nas minhas redes sociais, seja na minha convivência com família e amigos. Pelo contrário, eu quero que isso seja um reflexo da mensagem que eu quero passar. E eu incentivo muito as pessoas a começarem da forma mais simples possível. Porque senão, João, nós nem estaríamos aqui. Exato. Porque nesse momento nós não temos os recursos de última geração existentes no mercado. Exato. Nós não temos, talvez, as coisas que as pessoas querem ter para começar. Começa com o simples. Tenta trazer a qualidade daquilo que você já sabe, de uma mensagem que transforme a vida das pessoas, porque isso conecta muito mais. Querem conhecimento, querem em circunstâncias, ou seja, querem invólucro. Imagina se nós quiséssemos só gravar este podcast quando eu tivesse uma câmara de cinema ou aqui uma equipa de 30 pessoas atrás de mim para gravar este podcast. Não ia acontecer. Isso acho que tem a ver muito com a comparação. Nós comparamos muito... Sim, falámos há um bocadinho, nós comparamos-nos muito com os outros e nós não sabemos o ponto do outro, nós só olhamos. Isso. E temos aqui, eu olho para ali, para aquele lado, está lá uma pessoa que tem uma infraestrutura maior, quer de condições, quer de mercado. Por isso eu não faço. Certo? Ou seja, nós olhamos para aquela pessoa e vemos o ponto em que ela está, mas nós não sabemos. Eu não sei se ali tem 30 anos para trás ou não, ou se foi ontem. Certo? Ou seja, nós comparamos muito e pegamos muito nas outras pessoas para que depois faz-nos também com que a gente desista. E se nós pensarmos um pouco sobre isso, João, vemos que isso não faz o menor sentido de esperar o melhor cenário para começar. Porque não existe. Porque ele não existe. Ele simplesmente não existe. João, eu posso ler até o último suspiro que eu der nessa vida. Eu não vou ler tudo. É verdade. Eu posso executar atividades, seja aprender um novo instrumento, uma nova língua, treinar todos os dias, mas ainda assim, essa excelência, essa perfeição, ela só deve acontecer num estágio de que
Eu entendo que eu estou na minha melhor versão. Isso é o perfeito para mim do momento. Eu considero que a perfeição não existe. Mas entende a linha do raciocínio? Não, entendo. Sim. Esse momento aqui é o melhor que nós podemos oferecer. Exato. Mas tenhamos a certeza que numa próxima oportunidade, ou talvez amanhã ou depois, o próximo já vai ser um pouco melhor. Estamos sempre nos reinventando. Mas isso parte de um princípio da humildade, de você saber que você precisa melhorar. E as pessoas percebem isso. Sim. Percebem que não há aqui uma farsa. Há pessoas que querem sim aprender, que querem incentivar que outras pessoas se sintam motivadas a começar. E esse processo, ele pode acontecer ainda hoje. Sim. Tendo uma autorreflexão daquilo que você tem e já tem conhecimento suficiente, porque há uma idealização que ainda falta mais um livro, ainda falta mais um curso, ainda falta mais um treino, para que eu me sinta uma pessoa pronta. Já dá para começar. Tenho certeza que todos nós que vão nos assistir têm muito conhecimento. E quando o João agora há pouco falou, né? Talvez tenhamos aqui uma certa habilidade. Um pouco, Há muitos que até têm mais que nós os dois juntos. Há muitos, João. Muitos e muitos. Mas a questão é, dá ansiedade, dá medo, será que vai dar certo? Como é que vai ser esse começo? E nós vamos. E ficam à espera do momento certo. Isso, e quem está a ver aqui este podcast vai ter a oportunidade de ver uns episódios mais para a frente. Eu conversei com o nosso gestor, com o Lucas, e o Lucas era assim. Ele fez imensos treinamentos, imensas imersões, imensos cursos, imensos. Até que se encontrou com um dia que lhe disse que o que ele precisava não era de um curso, era de trabalhar, era de fazer. Certo? E foi então que ele foi, com medo, mas foi, e hoje em dia é o gestor brilhante que é. Sim. Mas se não tivesse encontrado, se calhar alguém que lhe dissesse isso, ele ia estar até hoje a fazer cursos porque não se sentia preparado, ou imersões, ou uma coisa assim do género. É exatamente pegar nisso, para completar isso que estavas a dizer, que a busca da perfeição há de ser sempre interminável, porque para mim a perfeição não existe. A perfeição é hoje. Amanhã eu vou ser mais perfeito do que eu hoje. E o excesso de informações que nós absorvemos, João, atrapalha. Sim. Porque nos deixa mais confuso. Nós ficamos sem método algum. Tira o nosso foco. E a ideia não é essa. A ideia é você seguir um método e saber como você se adapta melhor àquilo que você tem como recursos, como preparação teórica, técnica, identificar os teus pontos de fragilidade, aquilo que você precisa melhorar mais. Cara, isso só acontece com o tempo. É você sair da zona de conforto, tentar fazer algo diferente e lapidar com o tempo. E para ti qual é que foi o teu primeiro sinal que estavas a seguir na direção certa? Que era isto? Ou seja, para ti, quando é que foi aquele primeiro ponto em que disseste era isto? Quando eu deixei de tentar copiar. Deixei de tentar ser uma versão melhorada daqueles que eu admiro. E na realidade não é assim que funciona. Eu preciso ser o Rafael que aprendeu com muitos professores, nos quais eu sou grato, com aqueles que nem sabem que eu existo, mas me inspiraram. Porém, eu preciso encontrar a minha essência e manter essa essência a longo prazo. Se eu perco a minha essência para tentar imitar outra pessoa, mais uma vez, isso não se sustenta. Isso uma hora eu não consigo manter esse nível de constância, esse nível de conteúdos que é importante ser transmitido, porque absorver conteúdo e não conseguir transmitir é um grande desperdício. Sim. Você precisa colocar isso para fora de alguma maneira. Exato. E tem muitos profissionais com sonhos e com conhecimentos colocados na gaveta. Sempre ouvi dizer que a ti não te pagam por aquilo que tu sabes, pagam-te por aquilo que tu fazes com aquilo que tu sabes. Isso. São coisas diferentes. Não é por tu saberes muito, ou seja, é usar esse conhecimento que tu estás a falar da melhor forma e colocá-lo em prática, não é só tê-lo não... João, e um outro ponto é, nós nos preocupamos muito em agradar o outro, não é? Sim.
E isso parece uma âncora que não nos coloca em um mar revolto, não nos coloca em novos desafios, porque enquanto eu não tiver uma validação, eu não avanço. E isso, quando você quebra toda essa estrutura, é libertador. Lógico, é importante ter feedbacks, é importante saber se outras pessoas conectam com o teu conteúdo, isso é importante. Mas mais importante ainda é você se libertar de estar sempre a precisar de uma validação. Porque críticas vai haver a todo momento. Se você aparece, vão criticar. Se não aparece, também vão criticar. Se aparece pouco, criticam. Se aparece muito, criticam também. Vão criticar na mesma. Só que você vai fazer... Ainda hoje disse isso. Deus que é Deus, não agradou ninguém, não agradou toda a gente. Não vai para agradar. nós. E o fragmento da nossa passagem aqui, João, é muito rápido. As pessoas vão esquecer do que eu falei, do que o João falou, mas elas não vão esquecer do sentimento que nós despertamos nela. Sim. Perceba que tudo que nós fazemos e desperta uma emoção no outro, seja uma frase impactante, seja um abraço acolhedor, seja um atendimento de qualidade que desperta naquela pessoa uma satisfação por ter tido a tua atenção, aquilo vai ser um diferencial na vida dela. Ela não vai esquecer. Anos vão passar e ela vai lembrar. Um dia eu encontrei com o João e ele me tratou de um jeito que eu não esperava. Um dia eu assisti um vídeo do João e a forma que ele falou foi algo que me marcou muito. Me fez sorrir, me fez chorar, me fez lembrar. Então tudo que nós falamos que desperta uma emoção no outro gera uma memória afetiva que jamais acontecerá. Então as pessoas pensarem, o problema é que as pessoas desligam-se das relações interpessoais para as relações comerciais, por exemplo. É só pensarem porquê que nós somos amigos. É por aquilo que eu desperto em ti e aquilo que tu despertas em mim. É exatamente igual. Tu não gostas de uma pessoa pelos sentimentos que ela te desperta, tu gostas de uma pessoa pelos sentimentos que ela te desperta. É exatamente, funciona exatamente da mesma maneira na parte comercial, na parte no mundo dos negócios, é exatamente a mesma coisa. É por aquilo que tu despertas, é por aquilo que tu consegues despertar noutra pessoa. É pegar nisso, é pegar no exemplo, eu costumo dizer isso muitas vezes, as máquinas, aquilo que acontece no mundo dos negócios, tudo é baseado naquilo que acontece no ser humano, ou seja, as máquinas são baseadas em nós. Um exemplo básico é porque é que o teu telefone desliga muito rápido e demora a acender. É exatamente igual a ti. O teu telefone demora... ou seja, devias adormecer rápido e as pessoas demoram a acordar normalmente. É exatamente igual. Tens que te processar, tens que levantar, acordar. E o telefone imita exatamente aquilo que é o ser humano. As relações imitam as nossas relações pessoais. É porque tu despertas sentimentos bons naquela pessoa que ela vai gostar de ti, ou porque tu despertas sentimentos bons que ela não vai gostar de ti. E geralmente queremos estar próximo daqueles que nos fazem bem, que nós temos isso. Ali uma conexão. É exatamente isso, certo? E também aproveitando e pegando nesse gancho, qual é que foi para ti a tua maior sensação de vitória desde que cá estás? Deixando a tua vida do Brasil de lado, pensando só na vida que vão fazer 4 anos, certo? Vão fazer 4 anos que cá estás. Quando é que tu sentiste, ou melhor, quando é que foi aquele sentimento que tu tiveste de vitória? Ou seja, uma conquista que não te esqueces. Não precisa ser material, uma conquista que não te esqueces. A maior conquista que eu considero que eu obtive com essa mudança de estar em um outro país, em uma outra cultura, foi perceber que aqui a minha família ela criou laços, criou vínculos que talvez nós não criássemos se estivéssemos no Brasil, porque nos força uma situação que é de estarmos muito um pelo outro aqui, enquanto família. E quando nós estamos na nossa zona de conforto, quando estávamos no Brasil, tínhamos uma rede de apoio muito grande.
coisa que hoje, 4 anos depois, podemos dizer que nós temos amigos que são considerados irmãos, como é o caso do João, pessoas que eu sei que se eu ligar a qualquer momento pode estender a mão, mas no começo isso não existia. Portanto, criamos um laço muito forte, algo que só sabe quem de fato vive. De meus filhos demonstrarem uma força muito grande no meu relacionamento, nós percebemos o quão importante era cada um estar ali dando uma palavra de apoio. Porque na verdade vocês atravessaram o oceano e só existiam os dois aqui. Tinhas vós filhos, mas só existiam os dois aqui. Só. E nossa família, por termos muito forte a crença em Deus, acreditamos que não estávamos sozinhos e que essa força ela também era espiritual, além de ser uma força física e mental acontecendo no nosso campo, mas reconhecendo que a todo momento Deus estava à frente dos nossos planos, dos nossos objetivos e nos dando uma segurança necessária para continuarmos em frente, porque por muitas vezes, João, passa pela cabeça a vontade de ir embora. Vamos desistir, será que não é melhor voltarmos? Mesmo Isso ainda passa pela cabeça hoje em dia? Não passa. Assim como, por mais que eu tenha falado sobre isso nunca foi tão forte. Passava pela cabeça, mas não ao ponto de dizer assim, quero planejar a minha volta. Não. Era mesmo de saudade da família, era mesmo de alguns ambientes, de contextos que nos leva a nos colocarmos de novo naquele local. Mas isso nunca chegou a algum planejamento para ser executado, porque nós somos muito felizes aqui, somos muito gratos a Portugal, especificamente a Vila Real, que é a cidade que nós moramos, e as pessoas, aos amigos que nós temos, a tudo que foi proporcionado aqui nesse país, que eu só tenho a falar bem. Rafael, agora para a gente entrar aqui já no tópico final, se tu pudesses, se soubesses que esta mensagem vai chegar a toda a gente do mundo, toda a gente, se pudesses dar um conselho a quem está a ouvir, imaginando que é toda a gente do mundo, o que é que tu dirias? No sentido de equilibrar tantas emoções, no sentido de começar, no sentido do início, para quem, sei lá, pensa mudar de país para uma nova vida, quem pensa abrir um negócio, quem pensa fazer... Enfim, o que é que seja, se tu pudesses dar um conselho, força. É muito difícil pensar em algo assim, que seja impactante, mas eu vou tentar ser coerente com o que nós conversamos aqui, que é dizer para as pessoas não subestimarem os primeiros passos, valorizar quem está disposto a ensinar e também as pessoas que você ama, a sua família, os seus amigos, quem esteve ou está ao longo da tua jornada, e colocar Deus à frente, que dessa forma não tem erro. Confiar em Deus, acreditar que vai dar tudo certo e colocar teus planos nas mãos dele. É isso, João. Irmão, Rafael, obrigado. Muito obrigado por teres aceito o meu convite, muito obrigado por partilhares também com todas as pessoas que estão a ouvir um bocadinho de ti, porque isto no fundo também é um bocadinho de ti. E não me canso de agradecer, e quem quiser conhecer o trabalho do Rafael, já sabe, se estiverem a ouvir pelo Spotify, passem no YouTube, que está lá, e no Instagram, que está lá tudo referente ao Rafael, para irem conhecer um bocadinho sobre o trabalho dele, para irem rir um bocadinho também com os teus reels, para irem se rir um bocadinho também. E é isso, agradeço-te. Valeu. E sabes, desejo tudo bom. Eu sei disso e eu desejo muito sucesso nesse novo projeto, João, que seja o primeiro de muitos. E quem sabe eu reapareço aqui em uma nova oportunidade, se tiver o convite, né? Certeza absoluta. Conta comigo, João. Obrigadão.